Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. De acordo com a nossa avaliação, essa questão tem um nível fácil de resolução, embora depois da primeira leitura seja complicado se atribuir esse nível. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever, de preferência através dos comentários ou ainda da nossa fanpage do Facebook. A mesma coisa podem fazer aqueles que tiverem qualquer dúvida a respeito da matéria. Quem estiver gostando desse vídeo pode ir deixando o like. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua para os concursandos em geral. Vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. Nós aqui do canal avaliamos essa questão como tendo um nível fácil de resolução. Só que isso também depende do domínio que o candidato tiver sobre a matéria. Vamos entender. Segue um quadro. Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, Agente Administrativo 2024. Assinale a única alternativa em que o uso da forma verbal, destacada no plural, está adequado ao que preceituam as regras de concordância verbal. A. Entre aqueles que amamos, hão muitas pessoas em posições ideológicas opostas. B. As propostas a que se apegam um candidato parecem ser análogas às do outro. C. Se lhes convém preferir aqueles políticos e não estes, teremos que aceitar. D. A qualquer pessoa podem ocorrer, neste tempo de polarização, argumentos a favor de um lado ou de outro. E. Aos nossos parentes não se costumam associar, em geral, a maldade. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: em qual das alternativas o uso da forma verbal destacada no plural está de acordo com as regras da concordância verbal? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, se dominar bem a parte de sintaxe, em especial concordância verbal, em alguns casos já vai poder até sacar o gabarito. Bem, então lembrando que por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, o candidato não pode perder a atenção. Nossa sugestão por enquanto é que tentem eliminar qualquer uma das alternativas, para a partir daí avaliar o grau de dificuldade. Se você eliminou 3 ou 4 alternativas, ou seja, se praticamente sacou o gabarito ou ficou na dúvida entre duas alternativas, nossa sugestão é que você atribua o nível fácil e deixe sinalizado de alguma maneira quais alternativas você já conseguiu eliminar. Se você eliminar só 2, atribua um nível médio. Se por outro lado só eliminou uma ou mesmo nenhuma, atribua um nível difícil. Ou seja,
o nível de dificuldade varia de pessoa para pessoa. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver a mesma questão. De acordo com as regras da concordância verbal, um verbo tem que concordar em número e pessoa com seu sujeito. Isso quando o sujeito existir, porque quando o sujeito não existe, o verbo precisa ficar na terceira pessoa do singular. Então vamos começar avaliando a concordância verbal da alternativa A. Precisamos saber qual é o sujeito do verbo haver. Um sujeito inexistente, porque nós temos um verbo impessoal, que é o verbo haver quando tem sentido de existir. Em casos como esse é que o verbo não tem sujeito e fica na terceira pessoa do singular. Só que nessa alternativa está na terceira pessoa do plural. Então a forma verbal correta seria a, e a alternativa está incorreta. Vamos lembrar uma coisa: o verbo haver, quando tem o sentido de existir ou ocorrer, ele é impessoal. Mas reparem que eu estou dizendo que o verbo haver é impessoal quando tem o sentido de existir ou ocorrer. Mas atenção que os próprios verbos existir e ocorrer, que são os verbos, digamos assim, titulares desse sentido, não são impessoais, como na alternativa D. Nós temos o próprio verbo ocorrer formando uma locução com o verbo poder. Então o verbo poder dessa locução tem que concordar com o sujeito. No caso, argumentos a favor de um lado ou de outro. Um sujeito que está na terceira pessoa do plural, tal como a locução ou seja. Essa alternativa faz uso correto da regra de concordância verbal, sendo, portanto, o gabarito da questão. Se nós encontrarmos qualquer outra alternativa com a concordância verbal correta, a questão pode ser anulada. Já vimos que não é o caso da alternativa A. Agora vejam a alternativa B. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber o seguinte: qual é o sujeito do verbo apagar? Resposta: um candidato. De acordo com o sentido da frase, esse um candidato apega as propostas a si mesmo. Então a forma verbal correta seria apega. Então temos aí mais uma alternativa incorreta. Agora vejam a alternativa C. Qual é o sujeito do verbo convir? Resposta: tudo que está destacado em vermelho. Um chamado sujeito oracional ou ainda oração subordinada, substantiva, subjetiva. Podemos substituir o que está destacado pelo pronome isso, ou seja, terceira pessoa do singular, mas o verbo convir está na terceira pessoa do plural. O certo seria assim como estamos mostrando agora, a forma verbal sem acento circunflexo, ou seja, mais uma alternativa incorreta. Agora vejam a alternativa E. O verbo costumar está na voz passiva sintética, devido à presença do pronome apassivador se. Por estar na voz passiva, o sujeito é aquele que recebe a ação, no caso de costumar associar. Então esse sujeito é maldade. Sendo assim, esse sujeito está na terceira pessoa do singular. A forma verbal correta seria costuma. Assim sendo, temos mais uma alternativa incorreta, de modo que a alternativa D é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, como eu disse, o candidato que tiver um bom domínio do assunto de sintaxe vai poder, em muitos casos, já sacar o gabarito depois da primeira leitura. De qualquer maneira, se não for esse o teu caso, nós sugerimos assistir a nossa playlist que nós estamos indicando na descrição da videoaula. A questão que nós acabamos de comentar pode ser fácil, de modo que o candidato que conseguir sacar o gabarito quanto antes
vai ter a vantagem de dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.